Esse corte é um oferecimento da loja Soft Colchões em Afogados, onde você encontra as melhores marcas de colchões pelos melhores preços do mercado. Soft Colchões, seu conforto começa aqui. Eu estou falando de Abimeleque Leonor. Seja bem-vindo, Abimeleque, ao nosso podcast Pode Tudo e Mais. É uma honra ter você aqui, meu amigo. Fantástico. Toca. Meu amigo Luno. É isso aí. Gente boa demais. Foi minha honra e uma alegria muito grande estar aqui hoje mais uma vez. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de estar aqui contigo. Devido às dificuldades que foram muitas mais, a gente chegou hoje. E estamos aqui com muita alegria para trazer um pouco da nossa história, né, Luno? O pessoal que hoje se encontra numa decadência e de repente acha que não tem solução nem saída, ao invés disso tem que ter coragem para se levantar e se impor contra as dificuldades da vida, que são muitas. É verdade, meu amigo. Sempre há tempo de recomeçar. É verdade. Aí você já recomeçou algumas vezes na vida, né? Com certeza. Conta pra gente como foi essa história de morar nas ruas. Olha, Luno, hoje pela manhã eu estava em casa e me lembrando de alguns amigos meus que vai estar participando também, vai estar visualizando, eles já sabem que a gente está gravando hoje. Entre eles a família Joel Barros, Valdeci, né? E são pessoas maravilhosas. Eu estava lembrando que eu ia para a casa deles todos os dias. Na minha juventude, eu sou o mais velho de 6 irmãos. Tem a minha irmã Vasti, que é fantástica, Sara, Bilene, Abimael e Abinadab. Abimael, como vocês sabem, há uns 20 dias atrás ele faleceu e tem sido um desafio para nós. Mas quando eu comecei a lembrar dessa história, que eu ia para casa de Valteir, de tio Dossa, tia Cristina, Valdec, Valmisson e a Vânia, eu chegava lá todos os dias pela manhã e só saía à tarde. Porque sendo eu mais velho, era muita fome na minha família, meu pai muito humilde, um guerreiro tremendo. E a minha infância foi uma luta tremenda. Desde pequeno eu tive sonhos, projetos, sempre tive um objetivo de alcançar e galgar alguma coisa diferente. No entanto, quando chegou alguns momentos na vida que eu disse, puxa vida, como é que eu vou conseguir agregar, ajudar meus pais e estudar? E eu estudei um pouco, mas eu fui sempre muito curioso na arte de tocar violão, sempre gostei de cantar. A minha mãe colocava na Rádio Recife para que eu ouvisse e eu ficava imitando os locutores ali da rádio. E o meu pai passava e ficava observando e ficava zombando e rindo, zoando, né? Porque meu pai queria que eu estudasse. E eu passei momentos difíceis demais. Até chegar o momento de conhecer o mundo e a vida nas drogas, eu tive momentos felizes na minha infância, né? Eu pegava frete na frente do Santiago. Você veio de uma família evangélica, não é isso? Família evangélica. Meus pais são evangélicos, minha mãe é evangélica até hoje, meu pai, o Senhor Jesus, levou. Mas para mim alcançar, para poder estar aqui hoje, a história não foi fácil, né? Foram momentos difíceis. Eu entrei na vida de locução, vislumbrei aquilo ali que era para mim um trabalho excelente, que eu sempre gostei de comunicação, até que um dia fiquei cego de uma forma total pelas amizades. Não que as amizades ela vai levar você para o erro, mas influi. E desde que eu comecei a trabalhar no centro da cidade e apresentava shows, até que apareceu um cidadão e eu comecei a me envolver no alcoolismo. Primeiro veio o álcool, que também é uma droga liberada. Mas, Luno, a gente vê que os jovens hoje bebem muito, né? Hoje você vê final de semana lá onde eu moro mesmo, a juventude vira à noite. E agora tem um tal do pó virado. Então, a minha vida, quando eu comecei no alcoolismo, depois foi a maconha, até chegar ao vício do crack, que foi onde eu me encontrei numa situação difícil. Essa família que eu falei no princípio, do tio Dossa, tia Cristina, choravam quando me viam aqui em Afogados. Você morou quanto tempo nas ruas? Eu morei 3 anos na rua. 3 anos. 3 anos morando na rua. Eu estava passando agora, vindo para o estúdio aqui para a gente gravar o podcast, e estava me lembrando quando, uma certa madrugada, eu estava ali na parada de ônibus e 2 homens se aproximaram de mim e eu senti que eles estavam com maldade. Mas mesmo eu no mundo, naquela vida, eu me lembrava do temor e de onde eu vim, porque a Bíblia diz que ensina teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. E a minha mãe, a irmã Ana, uma pessoa maravilhosa, quero mandar um beijo carinhoso para ela. Um beijo, Ana. A Ana é fantástica. E ela, se há uma pessoa que torce pelo nosso sucesso, é a nossa mãe.
obviamente que a gente prisma por esse lado familiar. Eu sou muito família. Mas a minha mãe, ela sempre acreditou nos meus sonhos. Mesmo quando eu estava morando na rua, e eu chegava sujo em casa, fedendo, ela olhava para mim e ela se escondia muitas vezes para não me ver naquela situação. Hoje, quando eu chego, ela me chama de herói. Fala para mim que eu tenho um futuro muito promissor. E não é fácil, Luna. Hoje eu toco nos ônibus, vendo o CDzinho nos ônibus, tem essa rádio agora, e eu me deparo com muita gente está viciada no crack, essa pedra maldita. E quando você me falou, né, vamos gravar um podcast, eu acho que faz 1 ano e meio, 2 anos atrás. 9 meses. Não é? Mais ou menos isso. É. E aí eu dizia, puxa vida, contar a história da gente, a história de vida, de que você comeu lixo, abria lixo para comer. Cara, você chegou a comer lixo, né? Cheguei a abrir baldes ali para ver se me alimentava. Eu tenho conhecimento, Abimeleque, que essa galera que mora nas ruas, né? Algumas dessas pessoas chegam a se prostituir para conseguir uma pedra de crack, um alimento qualquer. Você chegou a esse ponto? Não, eu tocava nos ônibus, como sempre toquei, mas entrava dentro dos ônibus e tocava Djavan, Caetano, Fagner, Zé Ramalho, que eu amo, MPB até hoje. E quando eu ganhava R$10 ia para a boca de droga. Acredito eu que poucas vezes eu dormia em 3 anos. Eu nem me lembro, às vezes, que dormi. Até que um dia eu comento sempre com as pessoas o amor que eu tenho pelo Negrão abençoado. Até comentei com você outro dia sobre o cantor Marcos Antônio, que foi a pessoa usada por Deus para me estender a mão e me ajudar no momento mais difícil. Foi um momento onde eu me senti perdido e no fundo do poço. No entanto, a gente vê que quando você quer, você consegue, cara. Você consegue alcançar o seu objetivo. Tem que sonhar, tem que sonhar. É aquela velha história, nunca é tarde para recomeçar, mas é sempre cedo para desistir. Você não pode desistir nunca, não é isso? É verdade. Eu digo sempre para as pessoas o seguinte: se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você não pode parar. Eu nunca parei minha vida, mesmo quando eu estava morando na rua. Não foi fácil, foi uma fase difícil. E algumas pessoas chegavam para minha mãe e diziam: eu vi o teu filho. Aí, mas você viu meu filho aonde? Eu vi seu filho dormindo na rua, eu vi teu filho drogado, eu vi teu filho sujo. E essas mesmas pessoas hoje, quando encontram a minha mãe, que me vê trabalhando e tocando e fazendo o que eu mais gosto, que é a comunicação, elas falam: puxa vida, quem era seu filho Abimeleque? E como é que ele está hoje? E eu desejo melhorar mais para ajudar as pessoas. Semana passada eu estava no centro da cidade e entrei numa loja e a gerente olhou para mim. Ela era vendedora na época, isso faz mais de 30 anos, já estou com 49 anos. E eu estava com a minha esposa e ela olhou para mim e disse: nego, que saudade de você. E aquilo ali me impactou fortemente. E ela falou para mim: você vai ter condições de ajudar muitas pessoas. O seu sonho será realizado. Então, dentro desse contexto, irmão, de vida, a gente aprende que vale a pena você viver, vale a pena você lutar pelo que você sonha. E o maior sonho hoje de pessoas que eu vejo nas drogas em casa de recuperação, onde a gente faz umas palestras, a gente conta a nossa vida, a gente traz uma mensagem de Deus para essas pessoas, o maior desejo dela é parar com a droga. Eu estava tocando no ônibus um certo dia e uma jovem subiu no ônibus e ela disse uma palavra muito forte. E eu estava louvando e ela olhou para mim chorando e disse: irmão, eu vou te falar uma coisa. O corpo pede a droga, mas a alma pede socorro. Aquilo ali me chocou muito, cara. Aquilo ali foi fantástico. Abimeleque, você falou de Marcos Antônio, né? Isso. Ele tinha uma grande importância na sua vida. Que importância é essa? Olha, Luna, eu estava saindo do bairro dos Coelhos, muito drogado, na hora do almoço, com fome, com sede, querendo usar droga. Até que eu entrei na Marquês do Eval e o Negrão Marcos Antônio estava no restaurante Sabor e Arte. Não existe mais esse restaurante. E eu entrei ali com o violão velho, numa fase terrível. E eu me sentia... Eu sabia que algo ia acontecer, mas não sabia quando nem onde. E quando eu entrei, que eu vi o Marcos Antônio, eu literalmente me abracei com ele e disse para ele que eu era um drogado. E ele
falou, senta aqui, negrinho. Me lembro dessa palavra que foi muito forte. Eu me sentei e fiquei admirado ao vê-lo. Ele perguntou se eu estava com fome, falei que sim. Ele, vamos ali comigo. Fomos até o escritório dele no 5º andar, ali na Marquês de Leval. Ele chamou a irmã dele e disse, Wanda, tá aqui, vem ver um artista de rua aqui, Wanda. Me chamou de artista e perguntou se eu cantava, eu toquei uma canção dele. Ele, dobra o joelho, eu vou orar por você, a partir de hoje você não vai mais usar droga. E ele colocou a mão sobre mim e orou junto com a irmã dele. E dali em diante eu saí gritando, literalmente, porque eu estava me sentindo liberto da droga. Foi incrível, foi fantástico aquele momento. Você acabou de assistir a um corte do Pode Tudo Demais podcast. Se gostou do nosso conteúdo, curta, comentem, compartilhe. E se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois assim você vai nos dar uma puta moral para que o algoritmo da plataforma possa entregar para mais pessoas os nossos conteúdos. Valeu aí, um grande beijo no coração.